Bom dia, oh coisa boa. É tão prazeroso nós podermos dar bom dia, porque toda vez que eu tenho capacidade de dar bom dia, eu entendo que um poder do céu desceu sobre a minha vida. Eu entendo que mais uma oportunidade de traçar uma nova história da minha vida eu tenho hoje. Então eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar para aquilo que foi errado, que foi falha. Eu preciso continuar, porque eu quero acabar com tudo aquilo que tem sido tormenta na minha vida, para que eu escreva uma nova história. Eu não sei de onde é que tu estás a ouvir essa live, eu não sei como é que ela está a impactar a tua vida, mas eu tenho certeza que vai ter uma palavra que vai transformar o teu mindset. Eu tenho a certeza que vai ser dito que coisas que vai trazer um nível de consciência que tu até então não conseguiste acessar. Porque estavas a viver numa margem onde tu não conseguias enxergar as coisas. Sabes, eu digo que é muito importante nós andarmos com pessoas que nos traz clareza sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós precisamos viver. Porque quando andamos com pessoas que vê da mesma forma, nós não conseguimos ultrapassar aquele caminho, porque a visão é tudo igual. Mas quando eu começo a andar com pessoas que veem de uma forma diferente, aquelas pessoas vão começar a enxergar em mim aquilo que nem eu fui capaz de enxergar. Então é sobre isso, é sobre essa ousadia de nós vivermos uma vida em que eu rompo todas as barreiras do medo, da insegurança, da incapacidade, para que eu possa viver uma história que eu tenha orgulho de dizer: uau, eu venci os meus medos, eu venci a minha insegurança. Porque eu vou dizer assim, qual é o tema da live, Vânia? O tema da live é mulheres ousadas, sabe? Eu acho que a palavra certa é esta. É mulheres ousadas, mulheres que não querem viver do mesmo, mulheres que têm sede demais, mulheres que estão sedentas por viver coisas já não aquilo que elas viveram até aqui. Porque por mais que tu viveste uma história, que essa história seja bom ou mal, até aqui, aquilo que te alimentou para te chegares até aqui, não é aquilo que te vai sustentar para tu ultrapassares de nível. Não é aquilo que vai te dar sustentabilidade para que tu permaneças num outro nível da tua vida. Eu uma vez assisti uma aula do Lucas Starles, ou como é que ele chama, ele é psicanálise. Ele falava dos níveis que as pessoas vivem muitas das vezes. Olá! Vão entrando, vão partilhando a live, vão fazendo o melhor que vocês podem, porque essa live é para muitas pessoas. Essa live é para muitas pessoas que querem atingir o seu nível de consciência. Então, eu estava a ver uma aula do Lucas, ele é psicanálise, então ele estudou de uma forma que ele entendeu que nós estamos num mundo, observa só, nós estamos num mundo, esse mundo tem 3 andares. O primeiro andar são pessoas que estão com energia densa. São pessoas que estão muito aterradas no medo, na incredulidade, no ciúme, na maledicência, na incapacidade de não tomar protagonismo da sua vida, da sua história. Então o nível 1 são pessoas que estão muito rasa, o pensamento não evolui, a visão não é turva. As emoções tomam conta daquela pessoa. Porque quando a emoção toma conta de nós, quando nós não temos autodomínio sobre as nossas emoções e deixamos ser geridas pelas nossas emoções, ela muitas das vezes nos leva para o caminho onde é a nossa derrota. Porque a nossa emoção, muitas das vezes, mal geridas, ainda por cima com blocos e traumas emocionais, é tipo uma criança de 7 anos num adulto. Por isso é que muitas das vezes nós vemos adultos imaturos, adultos sem consciência do comportamento e da atitude que ele tem tido. Porque ele não analisa, ele não averigua, ele não avalia se aquela atitude, aquele comportamento que ele vai ter, se ao longo da caminhada vai lhe dar sustentabilidade. Ele tá nem aí, ele quer fazer porque o momento é prazeroso. Mas só que um adolescente ou uma criança emocional, ele vive o momento
porque ele quer viver as experiências do momento, porque ele tem essa sede emocional. Mas o maduro não. Uma pessoa madura, uma pessoa que busca ter maturidade perante a sua idade para viver uma vida equilibrada, ele muitas das vezes não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que é necessário. Crianças mimadas fazem aquilo que querem, mas adultos não. Quando eu falo em crianças, atenção, eu não falo só de uma criança de 5 anos. Porque uma criança de 5 anos, ela tem um pai para lhe direcionar uma vida. Por isso é que o pai e a mãe precisam ter uma maturidade equilibrada para poder ajudar o filho no crescimento. Porque um pai imaturo, ele vai fazer um filho imaturo. Por isso é que é muito importante eu entender para onde é que eu vou, o que é que eu estou a absorver. Eu sempre tive um cuidado imenso em ser mãe, sabe? Eu tinha um receio enorme. Porque eu tinha a plena noção de que ser mãe não era só gerar um filho. Era fazer um filho para voar para a vida. Porque um filho que não tem asas, que um pai não tem sabedoria para fazer com que as asas do filho cresçam, para que o filho voe nesse mundo, para que o filho consiga ganhar coisas, é que um pai também é imaturo e automaticamente gerou filhos imaturos. E nós precisamos entender que a nossa imaturidade, ela constantemente nos autossabota. Eu digo uma coisa, ninguém está pronto totalmente. Todos nós temos campos da nossa vida que nos pega às vezes de surpresa. Que às vezes sentimos que estamos ali aterrados. Mas não é questão do fato de estar ou não aterrado. A questão é a sede de querer mudar. A questão é a sede de não querer ficar ali. A questão é entender para onde é que eu vou, para eu sair desse mar morto. Só que hoje, muitas pessoas querem entrar. Eu sou empresária, eu sou terapeuta, eu tenho uma sede, tudo que eu quero é ajudar, dentro da minha área terapeuta, é trazer um nível de consciência para as mulheres. É trazer um nível de consciência para que mulheres possam ser resgatadas da sua incredulidade. Para que mulheres não vivam presas, porque a nossa sociedade vai te convidar constantemente em competir com o outro, em querer ser uma cópia. Só que tu não precisa ser uma cópia, porque toda vez que tu tenta ser cópia de alguém, tu roubas a tua essência, tu roubas a tua autenticidade, tu roubas a todo o poder que foi criado em ti. Porque Deus, ele quando te criou, ele te deu toda a capacidade. Deus, ele quando gerou-te desde o ventre da tua mãe, tudo aquilo que tu precisavas nesse mundo para ser, para atuar, ele já te capacitou com aquilo. Só que pela continuidade da vida, pelas histórias que tu tiveste, pelos pais que tu tiveste, pelas pessoas que te cercaram, eles foram obstruindo isso. Mas eu vendo isso, eu vejo que toda pedra preciosa, ela precisa ser lapidada. Toda pedra preciosa, ela está escondida. Só que eu preciso ter maturidade para lapidar a minha pedra. Porque repara só uma coisa, o diamante, ela não está a olho nu de um homem. A mira e aquelas pedras lindíssimas, caríssimas, o homem não tem acesso a ela de uma forma fácil. Por isso é que ela custa o dinheiro que custa. E nem todos podem ter essa joia preciosa. E nós somos essa joia preciosa. Nós somos muito mais do que essas pedras todas. Só que eu estou a pegar o exemplo da pedra para nós entendermos, uma analogia, para nós entendermos o quanto é que nós somos preciosos, o quanto é que nós precisamos entender isso no nosso espírito. Porque se eu não tiver convicção disso no meu espírito, eu estou insegura. Eu não sei se eu tenho confiança suficiente para prosseguir. Porque eu preciso lapidar a minha pedra, porque a minha caminhada foi me obstruindo, foi me trazendo coisas para tapar o meu eu, foi tapando a minha energia, foi bloqueando a minha crença. Então hoje eu sou um ser humano baseado na história que eu fui. Mas dentro de mim há uma sede de ser diferente. Então, olha só, eu tenho a certeza absoluta que todos nós vivemos essa incongruência muitas das vezes. Todo ser humano vive, porque todos nós acabamos por ter pessoas à nossa volta que obstruem a nossa luz.
Não tem como. É inevitável. E essa incongruência que muitas das vezes a pessoa sente-se, às vezes nós sentimos inadequados, sentimos, parece que não estamos no lugar certo. É uma sensação de um vazio que nós não conseguimos expressar. Há muitas pessoas que conseguem expressar esse vazio, sabe aonde? Numa comida. O emocional fala mais alto, pelo fato de não buscar o autoconhecimento para se libertar, para entender dos seus traumas, dos seus vazios. Essas pessoas vão recorrer na alimentação, ou no vício do relacionamento tóxico, ou no vício do dinheiro, de querer ganhar dinheiro a todo custo, pisando na vida de alguém, sem entender que tu podes ter tudo e ter o teu equilíbrio emocional, a tua paz interior. Só que como tu não fazes o caminho como deve ser, tu não buscas livrar-te de todo aquilo que tem te aterrado no nível 1, que eu ainda estou no nível 1, tu vais vivendo como dá. Só que eu hoje quero te dizer que a tua vida não é para viver como dá. Tu não és qualquer pessoa. Aliás, nem tu, nem eu, nem ninguém. Só que o que nós estamos a ver na nossa sociedade são mulheres e homens que estão a submeter a qualquer coisa como se eles fossem qualquer coisa. Às vezes só porque eu quero ter um relacionamento, eu acabo por me submeter com pessoas que já me deram prova que eles não... Olha, porque quando nós vamos envolver com alguém, essa pessoa vai nos dar a prova se ele é capaz ou não de sustentabilizar o relacionamento. Mas pela nossa imaturidade emocional de não perder a pessoa, nós acabamos por perder a nós mesmos. Eu sei que eu não devo comer uma comida porque aquela comida é cheia de gordura, aquela comida não é saudável para o meu corpo, aquela comida não me dá um cognitivo saudável. Eu sou tão imatura, tá tudo tão mal, que eu prefiro vir e comer essa comida porque eu quero aquele momento de prazer. Agora só que repara só, todas as vezes que nós tomamos decisões imaturas, nós ficamos com prazeres momentâneos e com traumas cada vez pior. Por quê? É o trauma daquilo que não corre bem e é o trauma daquilo que eu estou a fazer, que são prazeres momentâneos, que eu tenho que estar constantemente a ir buscá-los. Bom dia, minha querida. Olha quem está aqui. Partilha a live, traz mais mulheres. Então eu estou a chamar, eu estou a gritar. Parece que a minha alma quer dizer assim, mulheres, vamos viver uma história para sermos protagonistas. Não vamos ser mercê das nossas emoções, da nossa vida. E quantas pessoas vivem dentro de um caos de vida financeira? Ou não, mas mesmo assim não tem paz, não tem bem, não tem estabilidade emocional. Porque a estabilidade emocional, o que é que a terapia te traz essa clareza? O que é que a terapia faz com que nós busquemos o melhor de nós? Não é porque tu vais ter mais dinheiro, ou podes até ter porque há muita mais clareza, ou não é porque tu vai... Não, é certeza de quem tu és. É uma clareza para limpar os teus blocos emocionais. Porque tudo aquilo que tu viveste, ainda que tu achas que não recordas, o teu emocional tem registros lá. E pelo fato do teu emocional ter registros, tu tens gatilhos emocionais. Tu vives em ciclo. Por quê? Porque há uma crença ali que toda vez que tu passas por aquele caminho ou vais viver por aquela circunstância, há um gatilho na tua mente e dizer, uau, eu reconheço isso, eu reconheço essa dor. Porque a tua mente, ela está constantemente a tentar armazenar energia. Ela não quer que tu gastes energia. Por isso é que muitas pessoas não querem ser ousados ou têm medo de ser. Porque a tua mente constantemente diz assim, não, não vai. Não, isso vai dar muito trabalho. Não, tu não vais ser capaz. Porque nós, muitas das vezes, falamos do diabo. Ah, olha, cuidado com o diabo. Só que eu entendi, por muito estudo que eu estudei, que o diabo somos nós mesmos. Quando nós mesmos impossibilitamos a nossa caminhada. Quando nós mesmos não fazemos a caminhada como indivíduo. Quando nós mesmos não acreditamos em nós. Temos dentro de nós há uma sede enorme de viver, de fazer, de deixar acontecer. Mas só que há uma crença em mim que diz, não, não vai. Tu não és capaz. Tu não vais conseguir. Então onde é que está o diabo? Está na fora ou está dentro? Onde é que está o empecilho que te trava a tua vida?
que te bloqueia, que faz com que tu sejas uma mulher vitimista, uma mulher reclamona, uma mulher amargurenta, azeda, porque tu não buscas limpar a tua casa porque tu queres... É bom, eu sou mulher, eu adoro gastar dinheiro com a minha imagem, eu adoro gastar dinheiro com cheiros, eu gosto muito de perfume, mas eu também gasto dinheiro com a minha saúde emocional. Eu faço terapia, eu entro em formações, eu quero ler livros, eu quero perder tempo com coisa. Eu não vejo televisão, porque eu sinto que toda vez que eu sento em frente à televisão para ver um programa, eu poderia estar a ler um livro que me traga um conhecimento. Porque às vezes nós achamos que é muito que vai trazer. Não, nós somos em constante evolução. Nós precisamos todo momento buscar algo que destrave aquilo que está a travar a nossa vida. Eu ontem, a estudar uma planilha dentro da terapia, para poder fazer um score, eu me destravei de algo lá, a estudar aquilo. Então, em todo momento, em todas as ferramentas que eu uso, todo livro que eu leio, tudo aquilo que vai me agregar de uma forma saudável, traz uma clareza, um nível de consciência que, por mais que eu acorde de manhã, durante o dia, eu vou ganhando coisas que quando eu acordei não tinha. Então, mas eu preciso tomar a decisão daquilo que eu quero fazer durante o meu dia. Com as pessoas que eu quero falar. Quem são as pessoas que eu quero falar? Qual é o ambiente que eu quero frequentar? O que eu quero perder o meu tempo livre com? Quero sentar num café, a beber álcool, a perder o tempo, a me esvaziar num lugar onde tu não te preenches. Porque independentemente de tu dizeres-me assim, Vânia, eu gosto de sentar no café, eu gosto de beber, eu gosto de ir para uma discoteca, tu podes até gostar, porque tu estás numa fase emocional de prazeres momentâneos. Mas eu tenho certeza absoluta que isso te esvazia. Eu tenho certeza absoluta que isso faz com que tu sintas esmagada. Porque todas as vezes, eu já fui muitas vezes para a noite, já diverti muito com as minhas amigas. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, parece que alguém tirou um sacão grande dentro de mim. Era um vazio enorme que existia dentro de mim. Era uma inexistência que eu não entendia por que eu era tão vazia, por que eu estava tão vazia de mim. Se eu fui para a noite, eu diverti com as minhas amigas, elas estavam comigo, mas havia um vazio. E eu busquei entender esse vazio. A minha vida toda sempre foi confrontada a buscar entender aquilo que era para mim um problema que eu não conseguia decifrar. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de entender as coisas da vida. Então hoje eu posso te dizer, tá a valer a pena a minha busca pelo meu autoconhecimento, a mulher que hoje eu sou. Jamais, ainda ontem, a conduzir o meu carro, a vir do trabalho com o técnico e ficamos até mais tarde, eu tava orgulhosa de mim, da trajetória que eu fiz, do caminho que eu tive que percorrer, de muitas das vezes ter que ser ousada, independentemente se eu vou ouvir não ou sim. Porque eu queria simplesmente romper as barreiras que me travam. Simplesmente eu quero romper aquilo que me impede. Porque eu não quero ser só simplesmente mais uma. Então eu estava orgulhosa de mim, eu me parabenizava. Parabéns, estou orgulhosa de ti, porque olhando para aquilo que eu já fui, e olhando para... já estou bem. Não estou perfeita, ainda há muita coisa para mudar em mim. Em todos nós. Então, quanto mais tempo eu demorar a procurar, buscar essa autoajuda, para me libertar daquilo que tem me aprisionado, para me libertar das minhas misérias, das minhas crenças, ainda mais vai demorar para eu lapidar a minha pedra. Ainda mais eu vou atirar no nível 1. Ainda mais presa vou ficar ali. Então eu preciso entender o que eu vou usar. Não vale a pena ter que dizer, culpado é isso. Ninguém é culpado. Tu estás a viver aquilo que tu estás a viver porque há uma razão para ser.
Nada debaixo do céu é por acaso. Todas as coisas têm controle. Nós não temos, mas aquele que nos rege tem. Então, a tua vida, a tua vivência, os teus erros, os teus fracassos, são constantemente a vida te convidar, saia daí. Saia para fora. Tenha ousadia, porque nós somos a borboleta. Nós precisamos sair do casulo. E engraçado é que eu já ouvi várias vezes o processo da borboleta a transformar. Se nós formos mexer no casulo, aquela borboleta já não vai conseguir ser a borboleta que ela era, com aquela beleza que ela tinha. Por quê? Porque alguém rompeu aquilo que só ela podia romper. Isso para te dizer que a tua vida, tu é que tens que tomar domínio sobre ela para traçar aquilo que tu queres alcançar. Porque tu és o único responsável pelas tuas falhas e os teus erros. Então, eu por muito tempo, aliás, eu não me recordo, eu tenho até um bocado de receio porque eu não recordo bem, eu acho que eu nunca culpei ninguém pelos meus erros. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu vim para estudar. Eu quando comecei a estudar, deparei-me com a minha gravidez. E quando eu estava grávida, eu sabia que a minha vida toda ia mudar. Mas eu nunca, em nenhum momento, liguei para ninguém a dizer: socorro, me ajuda. Eu aguentei as minhas faltas ou minha responsabilidade, porque eram minhas. Eu não tinha a maturidade que hoje eu tenho. Se calhar hoje, com a maturidade que eu tenho, eu levava as coisas de uma forma diferente. Mas eu já tinha algum nível de consciência de entender que ninguém era responsável pelaquilo que eu tinha feito. Que eu preciso enfrentar, que eu não tinha que passar a dor da minha vida ou aquilo que estava a ser difícil para mim, para ninguém, porque ninguém podia me ajudar no meu processo. O meu processo é meu. Eu é que cavei a minha terra, eu é que preciso depois enterrar a minha lama. Então não queira dizer, o fulano é culpado. Não, ninguém é culpado. Tu és o único responsável pelaquilo que aconteceu. Agora, o teu único papel é tomar a responsabilidade daquilo que aconteceu e tentar mudar a tua história. Que foi o que aconteceu comigo. Que é o que vai ter que acontecer contigo, é o que vai acontecer com o fulano, com o ciclano. Porque por mais que nós perdemos tempo em lamentar, em dizer, minha vida tá... olha só a energia que tu estás a gastar. Porque a energia do vamos lá, a energia da ação é uma energia positiva, é uma energia que parece que te empurra para frente. É uma energia que parece que te dá uma alavanca enorme. Mas a energia de lamentação é uma energia que quando tu vais ver, tu estás tão ali, tão numa energia tão baixa, tão negativa, não consegue ver nada, tá tão ofusca. Então, o conselho que hoje eu quero te dar é: não perca tempo em lamentar pelaquilo que já foi. Seja responsável, toma o autodomínio daquilo que foi e tente encontrar estratégia para mudar aquilo que é. Porque o que vai acontecer se tu não tomares um domínio, uma estratégia para mudar aquilo que já foi? Tu vais continuar a viver naquela circunstância, tu não vais aprender nada, porque não te disponibilizaste em aprender nada, e vais acabar lá mais à frente por cometer o mesmo erro. Por quê? Porque quando eu não assumo ser responsável pelos meus fracassos, quando eu não assumo ser responsável pelos meus erros, eu estou sempre a culpar alguém pela minha falha, eu não tenho capacidade de olhar para mudar. Por quê? Porque eu acho que eu estou sempre bem. Porque eu acho que eu estou sempre... Não é eu o culpado. Então, a falha não é minha. Porque quando nós não reconhecemos que a falha é nossa, nós não vamos sair do lugar para mudar. Nós não temos aquela necessidade de dizer, uau, eu falhei, eu errei, agora eu preciso mudar. Porque uma pessoa que tem essa consciência do autodomínio, da autorresponsável, ela vai querer mudar. Ela vai querer dizer assim, peraí, fui eu que errei aqui. Se eu não tivesse permitido que alguém entrasse, ele não teria feito aquilo que ele fez. Se eu não tivesse tomado uma decisão errada, eu não perdia isso. Então, eu
tomei antes decisão de permitir algo na minha vida. Então, o único responsável por ter acontecido, porque eu antes de tomar uma decisão, eu não posso tomar uma decisão imaturamente. Eu tenho que tomar uma decisão avaliando aquilo que pode ser depois ou não. Por quê? Porque eu preciso entender se depois vai ser valioso para mim. Sabe? É muito importante trazermos esse nível de consciência onde eu não quero viver mais numa situação que me causa dor, que me causa tormenta, que me tira do meu foco. Porque quando eu tenho essa noção, eu quero mudar. Agora, uma pessoa que não tem noção, uma pessoa que acha que está tudo bem, uma pessoa que acha que o outro é sempre culpado pelos seus erros, seus fracassos, essa pessoa está ali na zona do conforto, não tem capacidade para espelhar os seus erros. Sim, perdemos o nosso amor próprio. Senti isso e aprendi e aprendo cada dia mais. É isso. Sim, perdemos o nosso amor próprio. Senti isso e aprendi e aprendo cada dia mais. Que bom! Por quê? Porque essa falha que aconteceu na tua vida, ela está trazendo uma lição. E tu estás a receber ela para mudar aquilo que foi falha. Isso é magnífico. Porque estás a ter um nível de clareza em querer mudar a tua vida. E não querer ficar no mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Eu não vou esticar na live, porque eu tenho falado muito. Às vezes estico, vou a 1 hora. Esse tema para mim flui de uma forma assim muito saborosa. Eu tenho prazer em falar sobre isso. Eu tenho prazer em falar nesse nível de consciência, porque eu sinto que a nossa sociedade precisa beber um conteúdo bom. Eu sinto que mulheres precisam ter um nível de consciência de entender o caminho que elas estão a tomar, sabe? Então, para mim é prazeroso falar nesse assunto, mas eu não vou esticar. Eu vou ficar com essa live. Eu aterei no número 1. Eu estava a dar exemplo do psicanálise, que falava dos 3 níveis. Amanhã, se calhar, eu continuo o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro são pessoas que já estão muito mais... Já estão com um nível de consciência, já querem mais, já não querem viver do mesmo, já não estão a culpar ninguém pelos seus erros, já não estão a culpar ninguém pelos seus fracassos, já nem vão conseguir conviver com as pessoas do nível 1. Eles têm pena, eles sentem... Não é pena, eu acho que a palavra certa não é pena. Eles têm... Uma pessoa que está no nível alto, quando ele olha para uma pessoa que está ali muito aterrada, no nível 1, essa pessoa, ela sente sensibilidade. Para não dizer pena, porque eu não gosto dessa palavra pena. Então, essa pessoa tem uma sensibilidade, porque ele sabe que o outro precisa fazer alguma coisa para mudar a sua história. Ele sabe que passou por ali também. E ele sabe que essa trajetória é só dele. É como uma borboleta a sair do casulo, sabe? Então, muitas das vezes, se nós formos empurrar, nós atrapalhamos. Só que essa pessoa precisa de buscar aquilo que vai te libertar. E o que é que vai libertar? Eu não vejo outra coisa. Eu vou deixar aqui, para mim, o que tem me libertado da minha incredulidade, o que tem me ajudado a ser uma mulher mais ousada, o que tem me ajudado a ser uma mulher com mais clareza daquilo que eu quero, uma mulher sem dúvida. Primeira coisa, eu busco alimentar o meu espírito. Eu não vivo sem alimentar o meu espírito. Eu não vivo sem me conectar com a minha força interior, com o meu divino, com o meu eu sagrado. Porque o meu sagrado, ele vai me dar a direção, ele vai me conduzir. Então eu não vivo sem. Eu preciso dessa condução do meu espírito, porque muitas das vezes o meu emocional ainda tem blocos, registros, que a minha alma não está presa nesse bloco. A minha alma sabe para onde eu tenho que ir. A minha alma sabe a direção que eu tenho que tomar. Só que se eu for para o meu emocional me leva para registros que eu já vivi, ou me levam para prazeres momentâneos, e não é isso que eu quero. Eu quero ser uma mulher que todos os dias eu me enfrente a mim mesma, sabe? Me lutar com as minhas próprias misérias. Então eu busco
destravar isso. Então, a primeira coisa, para mim, é o importante, é eu levantar da cama, é abrir os olhos, é conectar com a minha alma, pode ser uma meditação, pode ser ler um livro de autoconhecimento que te traz tanta clareza sobre a tua vida, sabe? Há tantos livros bons que eu agora nem consigo indicar tantos. Eu estou acabando de ler o Desperta o Gigante que há em Si, que te ajuda a ter um autoconhecimento sobre ti próprio. Podes ler a Bíblia, que também é um livro que para mim é um milenar, não há outro igual. Podemos ler, faz alguma coisa de manhã, beba algum conteúdo bom, busque esse autoconhecimento, essa clareza, sabe? E tá muito conectada contigo durante o dia. Tá muito conectada contigo para entender. Eu tô aí por mim ou estou aí porque eu estou a querer agradar alguém. É muito importante nós percebermos isso. Porque se eu avaliar esse meu ponto de situação, eu vou entender muitas das vezes que eu não vou por ali, eu tenho a capacidade de dizer, não, peraí. Eu gosto muito, olha só que como eu gosto. Eu disse que eu não vou falar mais, mas olha, Vânia, eu gosto muito de falar, eu ainda ontem estava a minhocar aqui sobre uma história da Bíblia do Neemias. Eu acho tão impactante aquela história, o murro caído, o povo na vergonha, aquele povo que Deus tirou do mar, ok, tudo, eu não vou contar toda a história. Neemias, quando foi dado ali a ousadia para ir lá e levantar aqueles murros para construir o novo murro, ele teve pessoas que estavam a chamar ele para uma conversa. Ele estava a trabalhar, mas ele teve homens importantes que iam lá, que queriam conversar com ele um tempinho. Deixa isso aqui um bocadinho, fala. E ele disse, não, eu agora estou ocupada naquilo que eu fui chamada. E então, quando eu vejo isso, eu não posso dispersar-me. Muitas das vezes, alguém que vem beber um cafezinho comigo, alguém que vem me falar de alguma coisa que não vai me agregar nada, se eu me abdicar daquilo que eu estou a fazer para perder tempo com aquilo que não vai me agregar nada, eu estou a dizer um sim ao mundo e um não a mim. É muito fácil nós nos roubarmos de nós. É muito fácil nós distanciarmos de nós. Pelas pequenas atitudes. Às vezes nós estamos a achar, não, uau, é coisa grande. Não é coisa grande. É muito fácil, sabe? Então presta atenção nisso. Leva isso contigo. Conectar com o teu espírito. Buscar o autoconhecimento em algum livro, em alguma coisa, sabe? Meditação é a conexão com o espírito. Estar ciente em ti. Olhar para ti e dizer, uau, peraí, esse é meu ou esse não é meu. Então eu vou dizer não àquilo que não é meu. Porque toda vez que eu digo não àquilo que não é meu, eu digo um sim a mim, tá? Meus amores, fiquem bem. Olha, prazer, muito obrigada. Para aquelas pessoas que vieram à live, para aquelas pessoas que estiveram aqui, Paula, minha querida, beijinhos. Sofia, beijinhos. Zé Zinaida, bom dia, meu amor. Beijo. E olha, tudo de bom pra nós aqui, tá? Beijo, mulheres maravilhosas. Beijo. E um lindo dia. Lembra, tu és a tua prioridade. Lembra disso.